Olá, amados. William aqui falando com vocês. Graça e paz. Quanta alegria estarmos aqui para juntos estudarmos a Sagrada Escritura. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso bíblico com o aprofundamento do Evangelho segundo São João. Vamos estudar o capítulo 1, do versículo 35 ao versículo 51. Mas antes, como sempre peço a vocês, caso não sejam inscritos no nosso canal, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificações para que vocês possam ficar a par de todas as novidades, não é? E também deixe aquele like preventivo que nos ajuda a propagar esse vídeo para outras pessoas. E também peço a vocês que possam compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos e grupos nas redes sociais para que essa bênção possa alcançar cada vez mais irmãos. Agradecemos de coração a bondade de cada um de vocês. Nesse momento agora, amados, convido a cada um comigo a rezar ao Espírito Santo, porque sem ele nada podemos fazer. Você pode rezar assim comigo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, vamos dar continuidade com o nosso curso bíblico aqui no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 35 ao 51. Eu peço que vocês leiam comigo, amados, esse versículo do 35 até o versículo 37. Leiam comigo. No dia seguinte, João se achava lá de novo, com 2 de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Percebam, amados, aqui nós podemos perceber algo muito interessante nessa parte do Evangelho. Amados, aqueles discípulos que até então seguiam São João Batista, eles escutam, ouvem São João Batista dizer: Eis o Cordeiro de Deus. E naquele momento, ao ouvir essas palavras, aqueles discípulos eles passaram a não mais a andar com São João Batista, mas começaram a seguir a Jesus. Nós podemos relacionar essa passagem aqui e entender que a fé ela vem pelo ouvir. Isso está escrito lá na carta de São Paulo aos Romanos, lá no capítulo 10, no versículo 17. Está escrito assim: Pois a fé vem da pregação, vem do ouvir, e a pregação é pela palavra de Cristo. Amados, aqueles discípulos ouviram alguém anunciar o Cordeiro de Deus. E, de fato, o coração daqueles discípulos estavam abertos a acolher a semente da palavra de Deus. E o que isso quer dizer para cada um de nós? Assim como os discípulos aqui nessa ocasião, também nós devemos estar com o coração sempre aberto a acolher o Cordeiro de Deus, a acolher o Cordeiro para fazer a vontade dele, para seguir ele, fazer uma experiência com ele. Então, é muito importante que nós possamos cultivar essa graça, né? Essa virtude da escuta da palavra. A escuta da palavra, amados irmãos, vai fazer com que a nossa fé cada vez possa crescer ainda mais. Então, vamos continuar agora. Peço que vocês leiam comigo o versículo 38 e o versículo 39. Leiam comigo. Vamos lá. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam,
Disse-lhes: Que estáis procurando? Disseram-lhe: Rabi, que traduzido significa mestre. Onde moras? Disse-lhes: Vinde e vede. Então eles foram e viram onde morava, e permaneceram com ele aquele dia. Era a hora 10ª, aproximadamente. Olha que interessante, amados, aqui, não é? Os discípulos, quando fazem esse primeiro contato com Jesus, seguindo Jesus, eles se interessam. Eles se interessam e perguntam a Jesus: Onde moras? E Jesus ele responde: Vinde e vede. Então, eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. É muito forte isso, não é? E nós podemos tomar esse exemplo aqui para a nossa vida também. Deveremos sempre estar com muita vontade, né, de procurar Jesus, de saber os mistérios do reino de Deus. E muito importante também, sobretudo, que nós possamos procurar Ele também, onde de fato Ele está em plenitude, no Santíssimo Sacramento, presente, corpo, sangue, alma e divindade, nosso amado Jesus. E percebam, eles foram e viram onde Ele morava, que nós possamos também procurar estar na presença de Jesus, sobretudo no Santíssimo Sacramento, na Santa Missa. E vejam, eles permaneceram com ele, que nós também possamos permanecer com Jesus. É muito importante, amados, que nós possamos fazer dessa palavra vida na nossa vida, que ela possa movimentar as nossas ações. É fundamental. Então vejam, antes, amados, antes de Jesus era preciso procurar Deus para poder encontrar. Agora, amados, com Jesus, aqueles discípulos, eles puderam, ao encontrar Jesus, encontrar o próprio Deus. Exatamente, aquele que segue Jesus deve sempre procurá-lo, deve sempre ter essa intimidade com ele, não é mesmo? É o que nós somos chamados a fazer como discípulos. Não são assim as pessoas que não recebem, que não aceitam Jesus como Senhor de suas vidas. Que nós possamos viver, né, tendo Jesus como centro da nossa vida, procurando Jesus em todas as ações durante todo o nosso dia a dia. É muito importante para que nós possamos ter esse segmento verdadeiro, segmento cristão, católico, apostólico, romano. Vamos ler agora comigo, amados, do versículo 40 ao versículo 42. Leiam comigo. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Encontrou primeiramente Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele o conduziu a Jesus. Fitando, disse-lhe Jesus: Tu és Simão, o filho de João, chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra. Muito interessante, não é mesmo, amados? Aqui nós podemos perceber alguém que faz uma experiência, que tem um encontro verdadeiro com Jesus. E vejam, qual a atitude aqui da pessoa que encontra Jesus, que faz a experiência com ele, que vê aonde ele mora, que permanece com Jesus? Quem faz a experiência, amados, do encontro verdadeiro com Jesus, como aconteceu aqui com o André, um daqueles que fizeram a visita, que visitaram Jesus, que seguiram Jesus e viram onde ele morava, tiveram essa experiência, eles não ficaram com essa experiência somente para si, mas sim, eles se sentiram movidos a conduzir outro à presença de Jesus. Amados, todo aquele que experimenta Jesus, ele não se contenta em ficar com essa experiência para si mesmo, mas sim, amados, ele sempre ele se deixa conduzir para levar outros irmãos
a presença de Jesus. E isso é muito importante para o nosso crescimento católico. Vejam aqui, André apresentou o seu irmão Simão, que viera a se chamar Pedro, o nosso primeiro Papa. Então ele conduziu até Jesus. E Jesus, olha como a Sagrada Escritura ela é rica de detalhes, não é? E profundo também para nós. Jesus ele olhou no mais profundo do coração, dos olhos de Simão, de Pedro. E ele disse: chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra. Então, da mesma forma, amados, Jesus também olha no fundo dos nossos olhos e ele faz também esse direcionamento, né? Ele direciona as suas palavras também para cada um de nós. Ele diz que nos ama, ele nos ama de verdade. Ele olha no mais profundo do nosso coração, da nossa alma, amados. É muito importante que nós possamos também nos deixar ser conduzidos a levar outros a ter essa experiência do amor de Deus. Leiam comigo agora o versículo 43 e o versículo 44. Leiam comigo. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia e encontrou Filipe. Jesus lhe disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Amados, vejam só como Deus ele é maravilhoso. Jesus, ele parte para a Galiléia e vejam, Jesus ele vai ao encontro, ele encontrou Filipe e ali Filipe também teve uma experiência profunda com Jesus. Um Deus que vai ao encontro das pessoas. Vejam, e ele diz, assim como disse para Filipe, segue-me. Amados, vejam o quanto que Deus ele nos ama. Ele também nos ama. Ele ama a cada um de nós e faz esse convite, segue-me. Vejam aqui que há diferentes formas de se encontrar com Jesus. Veja, São João Batista ele aponta o Cordeiro, assim como São João Batista, quantas pessoas também nos apontam, não é verdade, a Jesus. Mas também Jesus, ele vai ao encontro das pessoas, ele mesmo, pessoalmente. E ainda hoje é assim, não é mesmo? Jesus, ele se deixa encontrar e ele vai ao encontro dos seus. Ele é o verdadeiro pastor, o nosso amado Jesus. Leiam comigo agora o versículo 45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, filho de José de Nazaré. Olha que interessante aqui, meus amados irmãos, e é muito importante que nós também possamos fazer relações entre versículos da própria Sagrada Escritura. De fato, alguém que se encontrou com Jesus, teve um encontro pessoal com Jesus, ele não ficou com essa experiência para si mesmo, não foi egoísta, mas ele foi anunciar a Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas. Novamente eu digo, e aqui a gente pode notar aqui esse grande sinal de todos aqueles que têm, né, uma experiência com Jesus. Eles sempre procuram anunciar, falar dessa experiência, evangelizar. Amados, aqui ele cita Moisés. E de fato, quando nós abrimos lá no livro do Deuteronômio, lá no capítulo 18 e no versículo 18, exatamente vai relatar essa promessa que Deus havia feito ao seu povo. Ele disse assim pela boca de Moisés: vou suscitar para eles um profeta, como tu, do meio dos seus irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes comunicará tudo o que eu ordenar. Vejam como a palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, ela se cumpre, amados. Se cumpriu aqui
e se cumpre na nossa vida. Então, a palavra de Deus, como Jesus ele mesmo disse, minhas palavras são espírito e vida. Vamos continuar lendo agora do versículo 46 ao 51. Leiam comigo. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair algo de bom? Filipe lhe disse: vem e vê. Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há fraude. Natanael lhe disse: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas sob a figueira. Então Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: crês só porque te disse eu te vi sob a figueira? Verás coisas maiores do que essas. E lhe disse: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amados, que palavra maravilhosa! Natanael aqui, certamente, ele foi procurar ter esse conhecimento de Jesus por curiosidade. Alguém chegou para ele anunciando Jesus, alguém que havia feito essa experiência, que nós somos convidados também, como seguidores de Jesus, a evangelizar, a contar, a testemunhar a experiência que nós temos com esse Jesus vivo, esse Jesus que está no meio de nós. É muito interessante que ele vai dizer, né? Vem e vê. Né? É preciso que nós possamos também tocar nessas realidades, amados, fazer essa experiência com esse Jesus vivo, não é mesmo? Por isso, Filipe e cada um de nós também temos que evangelizar assim, né? Dizendo com esperança, com fé, vem e vê aos nossos irmãos, né? Convidando eles para que também possam fazer a experiência que nós temos. É fundamental que nós temos essa experiência para que nós possamos testemunhá-la, assim como aconteceu com Filipe em relação a Natanael. Vejam, amados, é muito interessante aqui que Jesus, ele vê Natanael vindo e ele já fala a respeito de coisas de Natanael, coisas da sua vida. Ele diz assim: eis um verdadeiro israelita em quem não há fraude. Então, naquele momento, Natanael reconhece, meus amados irmãos, na pessoa de Jesus, um verdadeiro profeta, alguém que tem o conhecimento, a ciência de Deus, que é o próprio Deus. Esse Deus que tem o conhecimento das realidades escondidas. Com certeza é uma característica dos profetas, das pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Então Natanael, ele reconhece então que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Então, nós também somos convidados a reconhecer a Jesus como nosso Salvador, como Filho de Deus, como Cristo, ungido de Deus, aquele que nos dá alegria e felicidade, o príncipe da paz. Jesus, ele olha para Natanael, amados irmãos, e ele diz que eu te vi quando estavas sob a figueira. De fato, Jesus, ele nos conhece e conhece o mais íntimo do nosso coração. Lá no livro de Jeremias, lá no capítulo 1, no versículo 5, a palavra de Deus, ela vem dizer assim para nós: antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Então vejam, amados, Deus, ele nos conhece. Ele nos conhece no mais profundo do nosso ser. E nesse estudo de hoje, assim como ele disse para Natanael,
Ele também diz para cada um de nós, Ele quer nos amar, Ele quer realizar maravilhas na nossa vida, que nós possamos abrir cada vez mais o nosso coração nesse estudo bíblico para o que Deus ele quer fazer de grandioso na nossa vida, assim como ele fez com os discípulos, assim como ele fez com os discípulos, ele faz com cada um de nós. Então, Natanael reconhece naquele momento que Jesus ele é o Filho de Deus. Amados, é muito importante reconhecermos Jesus como Filho de Deus, como centro da nossa vida, tornar prática, não somente com palavras, mas com ações em verdade, como vem dizer lá na carta de São João, lá na primeira carta de São João, que nós possamos amar a Deus com ações e em verdade. Amados, aqui também no versículo 50 e 51, nós temos aqui uma promessa, uma grande promessa para cada um de nós. Vamos repetir, vamos ler essa promessa? Convido você, no versículo 50 e 51, a ler comigo. Jesus lhe respondeu, crês só porque te disse, eu te vi sob a figueira? Verás coisas maiores do que essas. Olha a promessa. E lhe disse, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. São promessas para a nossa vida, não é mesmo? Quando nós acreditamos em Deus de verdade, Ele nos fará ver coisas maravilhosas. Ele fará coisas maravilhosas na nossa vida. Ele é Deus, amados. Nosso amado Deus foi capaz de morrer numa cruz por cada um de nós, derramar até a última gota do seu sangue para nos salvar. E quer, assim, também fazer com que cada um de nós possamos também se sentir parte do seu projeto de salvação, anunciar essa experiência a outros irmãos. É muito importante. Aqui, nesse capítulo 1, desse versículo 35, não é? Ao versículo 51, nós podemos ver essas experiências aqui relatadas, não é mesmo? A experiência de André, a experiência de São Pedro, a experiência de Filipe, a experiência de Natanael. E nós também somos convidados a ter essa experiência, a viver essa experiência diária na nossa vida. Jesus ele disse que estaria conosco, estará conosco todos os dias da nossa vida. Então, que nós possamos despertar para essa realidade, essa verdade na nossa vida. Amados irmãos, chegando aqui ao final do nosso encontro de hoje, do nosso aprofundamento bíblico, do curso bíblico, nós devemos refletir. Eu convido a você a refletir comigo. Qual a mensagem de Deus ao nosso coração no vídeo de hoje? De que forma nós poderemos aplicar isso? Que isso tudo que nós aprendemos aqui, tudo aquilo que é mensagem de Deus, que é promessa de Deus, como nós podemos aplicar isso na nossa vida? Tenho certeza que a palavra de Deus, no vídeo de hoje, assim como nos outros vídeos, encheu o seu coração, encheu o meu coração e tem muitas maravilhas a fazer conosco, essa palavra maravilhosa. Esse foi o nosso vídeo de hoje, amados irmãos. Vocês podem partilhar também aquilo que chamou mais atenção do encontro de hoje aqui nos comentários. Pedimos que vocês continuem rezando pelo nosso apostolado e também peço para que vocês possam compartilhar, convidar outros irmãos a aprofundarem também a Sagrada Escritura através do nosso curso bíblico. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a cada um de vocês. Ósculo Santo, graça e paz.